né, também é disponibilizado. Assim como foi disponibilizado o vídeo do contrato pedagógico, né, o vídeo da etapa 1 do período da manhã, o vídeo da etapa 1 do período da tarde, foram disponibilizados para vocês ali no Classroom, estão lá na aba atividades, no tópico vídeos aulas ao vivo. Tá? Então, esse vídeo também vai ser gravado, né, o vídeo dessa aula, e posteriormente, após a conversão, é disponibilizado para vocês. Tá? Patrícia diz que qualquer coisa muda de horário para assistir a aula. É importante, né, Patrícia? É importante realmente, né, para poder entender aí, ou tirar suas dúvidas, né, durante a aula aí com relação à construção, né, da etapa. Até porque são dois momentos, né? O primeiro momento da aula, antes do intervalo, é a instrução, né, a orientação, e o segundo momento da aula, os grupos ficam liberados para interagir, né? Então, lembre que vocês criaram lá os grupos de WhatsApp, cada grupo tem o seu, né? E nesse segundo momento vocês vão estar interagindo ali, né, dividindo as tarefas, né? Vão estar conversando, debatendo entre vocês e construindo a etapa que está em andamento, né? A conexão aqui ao vivo permanece, né? Eu só fecho o áudio e a câmera, mas permaneço ao vivo aqui. Se alguém voltar para a conexão, estou construindo aqui com o meu grupo, fiquei com tal etapa, estou com tal dúvida, habilita o seu microfone, faz a pergunta, eu vou aqui habilitar também e vou responder, ou também pelo chat, né? Nesse segundo momento de aula, vocês escreverem ali a dúvida de vocês, eu respondo também ao vivo aqui, habilito o microfone e câmera e respondo, né? Então, essa dinâmica permanece, e aí é importante, né, realmente estar participando, porque, né, a gente pode ter dúvidas, né, e a gente precisa também trabalhar com o nosso grupo durante esse momento. Então, né, se for possível, né, seria interessante poder estar disponível no horário de aula para isso, né, tá? Para assistir a aula, tirar as dúvidas, né, e realizar a construção do trabalho naquele segundo momento, né, tanto no turno da manhã quanto no da tarde, que é a construção dos grupos, tá? Então, se possível, Patrícia, aí ver como é que tu consegue te organizar, tá? Muito bem, gente. Então, vamos, antes de efetivamente tratar aí do conteúdo da etapa 2, né, vamos relembrar o nosso calendário. Então, o calendário foi um tópico lá do contrato pedagógico, né? Então, o contrato pedagógico foram várias coisas tratadas. Aqui a gente vai tratar somente do calendário para relembrar e reforçar, e eu uso ele sempre no início de cada aula, né? Justamente para a gente não deixar passar prazo, não esquecer, né? E relembrar das coisas, né? Como elas devem acontecer dentro do combinado, tá? Então, lá no dia 6/2, a gente teve uma aula, né? Não tivemos aula no dia 13, porque foi feriado de carnaval, né? Então, tivemos no dia 6/2. No período da manhã, a gente teve, além do contrato pedagógico, o início da etapa 1. Então, na parte da manhã, a gente teve aquele passo a passo da etapa 1, né? O que é para fazer, como é para fazer, o que constitui aquela etapa 1, tá? Na parte da tarde, na finalização da etapa 1, a gente tratou, né, dessa construção a partir de um trabalho que foi entregue, né, por turma anterior, com erros e acertos na entrega desse grupo lá na etapa 1. E aí eu usei esse trabalho, essa estrutura para mostrar para vocês. Olha, lembrem que a gente falou, né, que deve fazer a etapa 1 dessa forma, ó, esse grupo aqui fez certo isso, fez errado aquilo, né, essa estrutura cuidem isso, cuidem aquilo, para vocês já terem, né, essa precaução, né, não cometerem essas falhas e erros mais comuns. Muito embora a gente tenha feito aquelas ressalvas, né, conversado sobre erros, acertos e cuidados, acabaram acontecendo, né, nas entregas da etapa 1 aí, e eu dei os feedbacks para vocês, né, ali textualmente, né, abri o arquivo, né, revisei lá e dei uns feedbacks para vocês ajustarem, né, alguma coisa. Nesse primeiro momento, o feedback foi assim, né? Foi textual, né? Leonardo conectando. Bom dia, Leonardo. Então, nesse primeiro momento, os feedbacks foram dessa forma, textualmente, né? Na etapa 1. Nas próximas etapas, eu vou dar o feedback ao vivo para vocês, tá?
Então, nessa primeira etapa, justamente para marcar, deixar lá registrado para você, sempre que precisarem olhar o que era mesmo que eu tinha que cuidar, está lá textualmente lá. E a expectativa é que os erros cometidos na etapa 1 não se repitam nas próximas etapas, né? Então, a gente pode cometer erros novos, né? Mas aqueles que a gente já sabe como fazer, né? Como ajustar, que a gente não cometa mais nas próximas etapas. Essa é a ideia, tá? Então, aqueles que entregaram, né? Já receberam feedback e foi atribuída a nota, né? Já da etapa. E como quem faz a entrega em nome do grupo é o líder, né? Então, vai no perfil do líder lá a devolução, os feedbacks e a nota, né? Então, o líder tem como acessar lá e ver qual foi a nota do grupo, né? Na etapa 2, que começa hoje, né? 20/2, na parte da manhã, como vai acontecer? Né? A gente vai tratar o passo a passo, né? Como fazer, o que compõe a etapa 2, observações, cuidados, intervalo, depois do intervalo chamado, depois da chamada os grupos estão livres para se reunir e começar a construção da etapa 2, tá? Aí eu trabalho em grupo, né? A conexão permanece ao vivo aqui para atender as dúvidas que forem surgindo do grupo, tá? Na parte da tarde, após o intervalo, né, do meio-dia até as 13 horas, que é o intervalo de almoço, às 13 horas, iniciamos então com a estrutura de trabalho para a gente revisitar, né, aquilo que a gente viu, como fazer, como desenvolver, né, essa etapa, a partir de um trabalho entregue nessa fase, para vocês terem uma ideia, né, dos erros mais comuns, tá? Essa entrega da etapa 2, ela ocorre até o dia 26/2, às 23h59, tá? Alerto para o fato de que, né, não são aceitas entregas individuais, como a gente tratou lá, né, no contrato pedagógico. O trabalho é feito em grupo e as entregas são pelo grupo, em nome do grupo, feita pelo líder, tá? Ninguém faz entrega individual e não existe, né, possibilidades, né, de realizar o projeto individualmente. Tá? O projeto é em grupo, as entregas são feitas pelo grupo em cada uma das fases, tá? Inclusive a apresentação final, todas elas, certo? Jennifer levantou a mão, pode falar, Jennifer. No meu caso, eu não consegui entrar num grupo a tempo de entregar a primeira etapa. Eu vou conseguir obter a primeira nota? Eu vou avaliar a tua nota a partir da tua atuação dentro do grupo a partir de agora, tá? Tá, mas a primeira etapa desse grupo que eu entrei, ele já tinha entregado. Daí eu vou perder a Sim. primeira parte da nota? Eu vou considerar aquela entrega que tu fez, tá? Mas como eu repeti aqui, não são aceitas entregas individuais, tá? Isso, quando eu consegui achar o contato do grupo, já era no dia da entrega, à noite. Então eu fiz a minha parte só para conter ali, né? A partir Sim, da segunda etapa, agora eu já vou conseguir entrar no grupo. sim, sim. É que as entregas, né, elas têm um prazo para acontecer, né? As aulas começaram em tal data, né? E aí houve esse prejuízo aí, né, para os colegas que Sim. não acabaram não participando da primeira aula, né? Mas o fato é que, né, já houve aquela formação de grupos lá, né? Então, todos aqueles que entraram posteriormente, né, estão entrando no grupo e a avaliação vai ser feita a partir da participação agora dentro desse grupo, tá? Eu vou considerar alguma nota ali na etapa 1 para esses que estão entrando agora, né? Mas não será a nota integral, é claro, né? Porque a aula já começou lá naquele dia, né? E aí as entregas já aconteceram, né? Então, a participação era para ser dentro do grupo, tá? Ok. Certo? Muito bem, gente. Então, já sabemos, né? Já tínhamos tratado lá no contrato pedagógico essa dinâmica das aulas, né? Então, a parte da manhã é sempre o que fazer, como fazer, e na parte da tarde é sempre um modelo com erros e acertos para a gente ver aqueles erros e acertos mais comuns, né, que ocorrem. E aí, sempre na segunda parte da aula, tem ali o momento de reunião dos grupos, construção dos grupos, e aí a permanência na conexão online aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Essa entrega da etapa 2 já foi combinada lá, desde o contrato pedagógico, para o dia 26/2, às 23h59. Então, tem até o dia 26. Ah, professor, eu terminei antes, o grupo terminou antes. Pode entregar antes? Claro, né? É até. Né? Então, tudo aquilo que é até pode ser entregue antes. Então, respondo porque tem muitos grupos, né, que acabam
deixando para entregar no final, já terminaram antes, né? E às vezes ficam fazendo essa espera, né? Não necessita, né? Se terminou antes, tá tudo ok, pode entregar com antecedência sem problema nenhum, tá? Lá no dia 27/2, né? Na parte da manhã, etapa 3, né? O que fazer, como fazer, na parte da tarde, né? Um modelo para a gente analisar, vale 2 pontos, a entrega combinada para dia 5 de março, às 23h59. No dia 6/3, etapa 4, tá? Manhã e tarde, a etapa 4 combinada para entrega até dia 12/3, é a mesma divisão que a gente já falou, né? De como vai funcionar a aula. Aqui já na etapa 4, né? Ao entregar a etapa 4, você já tem todas as etapas do projeto pronta, né? Então, tá ali, né? Disponível para vocês, né? No nosso Classroom, na barra atividades, né? Todas as etapas, né? Etapa 1, 2, 3 e 4, e os componentes, né? O que compõe cada etapa dentro daquela atividade que está ali, conforme tratamos lá no contrato pedagógico. O arquivo está ali também, e é ali que o líder insere, né? A construção do grupo. É importante que o grupo já passe para o líder, né? A sua construção, conforme vocês dividiram no grupo de vocês, já passe com a formatação correta, para ele inserir dentro do arquivo, já com a formatação correta, para que não ocorra daqui a pouco, né, uma inserção lá de formatação que esteja fora, né, do padrão. Lembrando que o arquivo original, né, do plano do roteiro, ele já tem uma formatação textual, né, ou seja, o texto já está, né, com as margens corretas, né, à direita e à esquerda, margem superior e inferior, espaçamento entre linhas, né, tamanho da fonte, está tudo certo ali em termos de formatação. Vocês têm que inserir a construção de vocês ali e não podem, né, claro, sair da formatação, né. Daqui a pouco a gente está usando uma fonte diferente em cada parte, espaçamento entre linhas diferente em cada parte, né, enfim, né, acaba saindo totalmente fora de formatação, né, e a gente sabe que tem uma norma, né, para os trabalhos, e a gente tem que seguir aquela norma, tá? Então, cuidem bastante disso. Inclusive, foi observação aí, né, de muitas entregas da etapa 1, né. Bom, etapa 4, concluída a entregue, fizeram todas as etapas. Tem, então, né, que acontecer ali uma revisão final, né, claro, do grupo, né, e todos, né, dando ok, o líder, então, faz a entrega em nome do grupo, lá na postagem da N2, né, é no mesmo dia 12, tá, faz a entrega da etapa 4, e entrega também a N2, que é o arquivo, o mesmo arquivo, tá, completo, mas aí revisada todas as etapas anteriores, né, então eu entreguei a etapa 4 aqui, mas agora para fazer a entrega da N2, que é no mesmo dia, né, o grupo tem que ter revisado tudo, né, da etapa 1 até a etapa 4, feito todos os ajustes que precisa, né, erros que possam ter ficado, né, anteriores, para fazer a entrega da N2 com tudo corrigido, essa entrega da N2, né, do roteiro completo, todo corrigido por vocês, mais os slides, são aí 10 slides, foi isso que nós combinamos, né, 10 slides, 10 minutos para apresentação, então, vocês vão entregar os 10 slides, vai ter um de capa, vai ter um de agradecimentos, vai dar 12, tá? Se o grupo acha que tem mais alguma coisa importante, além dos 10 de conteúdo, dá para acrescentar mais um, mais dois, chegar a 11, a 12, pode. Não extrapolem mais do que isso, né, para não estourar o tempo, tá, da apresentação. Então, como vocês vão entregar no dia 12, tá, eu vou ter recebido os slides de vocês, que vocês vão apresentar para a banca no dia 13, tá? Então, vocês vão conectar, vai ser projetado aqui, né, os slides de vocês, tá? Quem vai, então, apresentar é o grupo, né? Vai apresentar o seu trabalho, o seu projeto para a banca em 10 minutos. Importante que todos tenham alguma participação nessa apresentação, tá? A gente sabe que alguns, né, têm mais facilidade, outros mais dificuldade para apresentar, e aí o grupo se organiza como vai fazer isso, né? Vão dividir o tempo exatamente igual para cada um, né? Ou pode ser, não precisa ser exatamente igual, daqui a pouco, né, o que tem mais facilidade quer apresentar um pouquinho mais, quem tem mais dificuldade pode apresentar um pouco menos, sem problema nenhum, é uma organização interna do grupo, né? Mas todos participam da apresentação, mesmo que uns mais, uns menos, né? Mesmo que alguns tenham mais facilidade, outros mais dificuldade, todos fazem a apresentação, tá? Todos participam desse momento,
né? Isso faz parte do processo avaliativo aí da entrega da N2, né? Então, a N2 entregou o trabalho, entregou os slides, apresentou, vale 9 pontos, tá? Não apresentou, não tem avaliação da banca. Então, tem que apresentar, tá? Vale 9 pontos. De onde vem esse um ponto que falta? Participou das aulas, esteve aqui conectado, né? Interagiu, né? Participou do seu grupo, né? Tem mais um ponto de participação, fecha os 10. Na N1 a mesma coisa, né? Se vocês olharem aqui, soma 9, né? As 4 etapas. Falta um ponto também é de participação, né? Participação nas aulas, né? Interação com o seu grupo, enfim. Também tem ponto de participação, tá? Nós temos... São 4 grupos, né? Então, as apresentações vão ser na parte da manhã, né? Na parte da tarde vai ficar somente para fechamento, né? E fechamento de notas, postagem das notas e feedback para aqueles grupos, né, que quiserem um feedback ali da sua apresentação, tá? Na parte da tarde do dia 13. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só habilitar o seu microfone, né? A gente possa ouvir, ou enviar, então, pelo chat, né, a pergunta. Ô, senhor, só queria tirar uma dúvida contigo. Pode falar. Nessa parte aí dos slides aí, a gente pode fazer de uma forma mais resumida, assim, só para apresentar mesmo, objetiva, ou tem que ser mais aprofundada também? Tudo aquilo que tu e o teu grupo decidirem colocar em 10 slides. Tá? Tá bom, isso claro que tem ali 4 etapas, né? A gente tem uma primeira parte da estruturação, uma segunda parte relacionada a estudo do mercado, a terceira parte relacionada à parte financeira, a quarta parte relacionada à parte contábil. Então, uma divisão aparentemente, né, indicativa do que tu vai colocar no teu trabalho, né? Mas dentro de cada uma dessas etapas, o que tu acha importante de cada uma delas para apresentar e demonstrar para a banca avaliadora que empresa é essa, o que ela faz, qual a sua importância, e se ela tem validade, se valeria a pena investir nessa empresa, ela vai dar certo, isso tudo tem que ser apresentado aí. É uma tentativa, por assim dizer, né, de vocês tentando convencer alguém, né, que não, pode investir nessa empresa aqui, que a empresa, né, como está demonstrado, né, pela técnica, né, do desenvolvimento desse plano de negócios, ela é viável, né. Claro que fica um adendo aqui, né, se no final do trabalho o grupo concluir, né, que a gente fez todas as etapas e analisando, a gente viu que não seria, né, viável nesse momento, né. Então o grupo pode sim concluir, né, para a banca isso, sem problema nenhum, né. O importante é ser fidedigno e verdadeiro, né, na sua apresentação, né? Claro que a tentativa de convencer a banca de que não é viável o trabalho, tá? Então o esforço é fazer com que as coisas, né, no desenvolvimento das etapas, né, tornem essa empresa viável. Então vão ter ajustes financeiros, tal, daqui a pouco, né, de estrutura, né, que vocês vão ter que fazer, né? Então, não tem dinheiro para comprar o prédio, né? Isso vai tornar a empresa inviável, né? Então, o que vocês vão fazer? Buscar outras alternativas, um aluguel, né? Enfim, né? Porque é uma empresa que está sendo criada, e aí vocês têm que ter essas justificativas para demonstrar que tem os recursos, a empresa é viável e ela vai ter a lucratividade esperada, né? Daqui a um prazo definido, né? Isso é visto lá na última etapa, né? Certo? Te respondi, Adriano? Fechou, senhor, isso aí. Valeu. Muito bem. Feito esse parênteses aí, né? Com a apresentação do calendário, vamos então dar início à nossa etapa 2, né? O passo a passo da etapa 2. Os grupos estão completos, né? Agora, só faltou acrescentar aqui a Sara, né? A Sara entrou com o Adriano e a Jennifer já tinha inserido ela ali no grupo do Rodrigo, tá?
Não tem mais ninguém sem grupo, né? Que tenha conectado agora, que não participou da primeira aula, que eventualmente esteja sem grupo, né? Correto? Muito bem. Então, gente, etapa 2, tá? Então, etapa 2 é o tema, o assunto, né, do nosso sábado, tá? Em 2 momentos, né? Parte da manhã e parte da tarde. Parte da manhã, né, o que e como fazer. Parte da tarde, né, uma estrutura de trabalho para a gente avaliar, analisar. Então, repito, né, depois desse momento, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, tem intervalo, 15 minutos, depois do intervalo, chamada, depois da chamada, os grupos livres para se reunir e construir a etapa, tá? Então, a etapa 2, ela é composta pela aula 3 na parte da manhã e a aula 4 na parte da tarde. O que compõe a etapa 2, né? Então, na sequência do roteiro, né, logo após as construções que vocês fizeram da etapa 1, né, vem o capítulo 3. Esse capítulo 3 é a nossa etapa 2. Tá? Do que é composto o capítulo 3 da etapa 2? De 3 itens, ou melhor dizendo, 3 subitens, né? O 3.1, o 3.2 e o 3.3. Então, o 3.1 é estudo dos clientes, o 3.2 estudo dos concorrentes, e o 3.3 estudo dos fornecedores. Existe uma técnica para iniciar cada capítulo, né? Comentamos já lá na primeira etapa. A gente já não sai, né, apresentando o subitem, ou uma figura, um gráfico, não, né? Primeiro a gente faz a introdução, né, do capítulo, né, apresentando o que virá, né, a ser discutido, né, a ser apresentado neste capítulo. Então, já sabemos o que apresenta o capítulo 3, análise de mercado. É o estudo de clientes, concorrentes e fornecedores. Então, isso tem que estar na introdução, né? O parágrafo introdutório do capítulo, tá? Então, a empresa, né, XYZ, vou usar o nome da empresa de vocês, né? XYZ, apresenta, neste capítulo, a análise de mercado, né? Face análise do estudo dos clientes, concorrentes e fornecedores. Então, vocês estão criando um parágrafo para apresentar o que virá na sequência dentro desse capítulo. Lembrando sempre, pessoal, não se pode utilizar aqui primeira pessoa, trabalho acadêmico, tá? Seja em nível técnico, seja em nível superior, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, né? A linguagem, né, que vocês vão utilizar é aquela que está na norma, né? Tinha uma norma ABNT para construção de trabalhos acadêmicos, sobretudo conclusão, né, em que não se usa a primeira pessoa. Então, vocês não vão utilizar aqui, ó, apresentamos neste capítulo. Não comecem assim, porque o apresentamos é a primeira pessoa. Quem é o sujeito oculto do apresentamos? Então, nós, né? Está ali presente, então, né, mesmo que oculto, né, a primeira pessoa, o nós. Tá? Então, nunca fazemos, apresentamos, né, nosso, nossa, isso é a primeira pessoa. Então, vocês falam sempre em nome da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É a empresa, o nome dela, né, que está sendo criada, é o projeto, o plano, né, a análise que está sendo feita, enfim, né, é em terceira pessoa, tá? Então, vou iniciar o capítulo para apresentar, né, o que vai ser discutido aqui no capítulo 3, análise de mercado. Então, não é apresentamos, né? A empresa apresenta neste capítulo, a análise de mercado, que é composta por tá? Então, cuidem bastante disso. Aconteceu, né, embora a gente tenha, né, recomendado, cuidado lá na nossa aula da etapa 1, quando foi feita a entrega da etapa 1, né, apareceu ali a primeira pessoa em alguns momentos, né? Então, cuidem para já não acontecer nas próximas etapas, né? E, claro, corrigir, né, a etapa 1, porque depois lá, ao fazer a entrega final da etapa 2, né, essas correções todas devem estar realizadas, né? Certo? Então, parágrafo introdutório. Isso é uma prática, né, para qualquer capítulo que vocês forem abrir, né, no nosso plano de negócios, tá? Então, tenho isso como prática de vocês, né? Anotem aí, né? Não posso abrir um capítulo, né, já jogando o subitem, ou jogando uma figura, uma tabela, um gráfico, sem fazer um texto, né, um parágrafo inicial apresentando o que vem dentro desse capítulo, certo? E aí, claro, agora vamos ver, né, como estruturar os
subitens, né, que compõem a análise de mercado. Então, o primeiro subitem da análise de mercado é o estudo de clientes, o 3.1. Tá? Então, isso está lá na estrutura do trabalho, né, do plano, do roteiro. Então, vocês não mudam isso, né? Eu vou lá mudar o número de 3.1 para 3, para outro número, tirar, botar uma letra, né? Ou mudar estudo de clientes, eu tirar aqui e colocar outra coisa, né? Então, isso é da estrutura do trabalho, tá? Vocês não mudam, né? Títulos, subtítulos, né, da estrutura. Ressalto porque aconteceu, acho que não foi na turma de vocês, mas uma outra turma, o pessoal mudou essa estrutura, né? Não façam isso, tá? Já está, como falei, né, estruturado, né? Certo? Então, nesse item, no 3.1, tá? A estrutura dele, qual é? Abre um parágrafo, né? Já vamos falar o que vocês vão compor nesse parágrafo, mas abre um parágrafo, né? Vamos falar da pesquisa, vão apresentar os gráficos da pesquisa, e embaixo dos gráficos, o texto falando a respeito do que encontraram na pesquisa. Tá? Então, a estrutura básica do item 3.1 é essa. Um parágrafo inicial, os gráficos, e a discussão dos resultados embaixo, né? Ou seja, vocês relatando o que encontraram na pesquisa textualmente. Essa é a estrutura. Bom, então, o que eu vou colocar no parágrafo, né, de abertura aqui? 3.1, estudo dos clientes, o que eu vou descrever aqui? Então, a empresa XYZ realizou uma pesquisa, né, para a compreensão do seu público-alvo, né, dos clientes que irá atender, né, realizou essa pesquisa de forma online, utilizou tal ferramenta, Google Formulários, utilizou SurveyMonkey, qual ferramenta utilizou? Coloca ali, né? Responder a essa pesquisa, né? Tantas pessoas, né? O questionário foi composto de 6, 7, 8, 10 perguntas, o número das perguntas que vocês utilizaram, né? Enfim, né? Apresenta-se a seguir, né, os gráficos resultantes desta pesquisa. Pronto. Construir um parágrafo, né, falando, né, dos elementos, componentes, né, que explicam como essa pesquisa aconteceu, os objetivos dessa pesquisa, enfim. Tá? Ponto. Fechou esse parágrafo, um breve parágrafo, não precisa mais do que um. Então, apresenta-se a seguir os gráficos, né, resultantes dessa pesquisa. Aí vocês vão colocar os gráficos, um abaixo do outro. Tá? Então, foram 10 perguntas, vai gerar 10 gráficos. Foram 6 perguntas, 6 gráficos. Importante aqui, para gerar gráficos, né, vocês precisam fazer perguntas fechadas, né? Ou seja, é a pergunta e as alternativas que o cliente, né, o respondente ao questionário, tem para responder. Isso faz com que, né, se gere a possibilidade do gráfico. Tá? Se eu fizer pergunta aberta, que cada um responde uma coisa que quer textualmente, aí não vai ter, né, essa possibilidade de geração de gráfico, cada um pode dar uma resposta diferente. Então, perguntas fechadas, já vou mostrar ali um modelinho, né, que mostra o que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada para entender melhor isso, tá? Mas, aqui, o parágrafo de abertura e começa a apresentar os gráficos. Bom, gráficos a gente já sabe qual é o padrão, né? Falamos lá na etapa 1. Todos os elementos não textuais, eles devem ser apresentados de acordo com um determinado padrão, tá? O que é o elemento não textual? É um gráfico, uma tabela, um quadro, né, uma figura, e tem um padrão para fazer isso. Qual é o padrão? Eu tenho que dizer e colocar em cima, né, da figura, gráfico, tabela, né, que estiver sendo apresentado, o que ele é. Então, aqui é um gráfico, então eu coloco lá, o óbvio, né, gráfico, tem que colocar, tá, é padrão. E, na sequência do documento, qual é o número desse gráfico? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o 10º, é o 11º? Então, se for o 11º, eu vou colocar gráfico 11, traço, e eu coloco o título, né, do gráfico, o que ele apresenta, tá? Aí sim, depois que eu fiz essa identificação, embaixo vai o gráfico, tá? Em geral, essas ferramentas de pesquisa, tipo Google Formulários, né, SurveyMonkey, eles geram um gráfico para vocês, né? Vocês vão montar o formulário de pesquisa, né, com as perguntas, as alternativas, vão distribuir o link para as pessoas responderem a pesquisa de vocês. Quando vocês encerrarem a pesquisa, né, forem coletar ali, vai estar os gráficos, né, para vocês, que vocês vão lá, né, capturar essa imagem e inserir aqui, tá? Então, identifiquei gráfico, título, o que apresenta o gráfico, apresenta, coloco o gráfico aqui. Embaixo do gráfico, fonte 2 pontos,
a autoria própria. Então, por que autoria própria? Porque foram vocês, né, os autores desse projeto que elaboraram a pesquisa. Tá? Então, um erro comum aqui, né, já antecipando, a pessoa coloca fonte 2 pontos, a fonte foi o Google Formulários. Não, o Google Formulários foi a ferramenta utilizada, né? Não foi o idealizador da pesquisa, né? Então, fonte 2 pontos, autoria própria, porque foram os autores, né, desse projeto que elaboraram essa pesquisa, certo? Sempre foram vocês que elaboraram, né, um gráfico, uma tabela, uma figura, um quadro, vai ser fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Só se vocês forem pegar alguma imagem de algum lugar, eu estou trabalhando outra parte do trabalho aqui e peguei lá uma tabela para explicar alguma coisa do meu trabalho e peguei essa tabela de um livro. Aí eu vou colocar, né, a tabela e fonte 2 pontos, aí vai ser, né, o nome do autor daquele livro, né, a fonte, tá? No caso aqui, os gráficos são vocês. E vocês vão fazer isso, um gráfico abaixo do outro, né? Depois que colocaram todos os gráficos da pesquisa, embaixo dos gráficos, aí vocês vão ter lá 1, 2, até 3 parágrafos no máximo, né? Em que vocês vão analisar os resultados, né? Então, a partir dos gráficos obtidos na pesquisa realizada, identificou-se que, né, tantos por cento, a maioria, né, é público feminino, tantos por cento, né, relatou que gostaria de, né, pagar de tanto a tanto como um preço justo. E aí vocês vão trazendo os resultados da pesquisa. E aqui já alerto, né, no estudo dos clientes, uma das perguntas, pelo menos, obrigatoriamente tem que ser sobre quanto o cliente gostaria de pagar por esse tipo de produto, de faixas de preço, né, para vocês conseguirem identificar e entender dos clientes de vocês, minimamente, né, o que ele está disposto, né, a pagar pelo produto. Claro que tem outras coisas importantes, né, por isso são aí de 6 a 10 perguntas, e essas definições do que é importante perguntar para o público de vocês, aí é a autogestão do grupo, né? O grupo que vai entender qual é o seu negócio, qual é o seu produto, o que é importante para o seu cliente, ou seja, o que é importante perguntar para ele, né? Tá? Tenho certeza que vocês lembram disso, porque viram, né, essa disciplina, né, que trata, né, dessa estudo de clientes, que é a administração de marketing no primeiro ciclo, né? Então, essa aqui é uma pesquisa que vocês já aprenderam a fazer, né? Então, não será, acredito eu, né, não será um desafio muito grande para vocês, tá? As ferramentas, né, mais utilizadas ou mais recomendadas são essas duas que eu comentei, né? O Google Formulários ou o SurveyMonkey, né, para montar as pesquisas, tá? Que geram link, vocês conseguem distribuir esse link aí para os contatos de vocês para que o pessoal responda a pesquisa, certo? Existem outras ferramentas? Existem, né? Mas tem algumas outras aí que, né, de repente pode ter alguma dificuldade, se a gente não tem uma facilidade com o inglês, né? Tem outras ferramentas que são só em inglês. Tem algumas ferramentas que vão gerar os dados, né, resultantes da pesquisa para vocês, mas não vai gerar gráfico, e aí vocês vão ter que jogar isso, né, num Excel para montar os gráficos dentro do Excel, para depois poder, né, inserir o gráfico no arquivo. Dá um pouco mais de trabalho, né, inclusive até esse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, né, ele foi feito numa outra ferramenta, que não é o Google Formulário nem o SurveyMonkey, que não gerou gráfico e o pessoal fez, né, um gráfico no Excel. Deu mais trabalho, né, para o grupo. Então, o ideal é a gente ser mais produtivo, né, e usar as ferramentas que já vão gerar os gráficos para vocês, tá? Para facilitar o trabalho de vocês. Outra coisa, a pesquisa, né, vai ser feita num prazo, né? Então, digamos que hoje vocês já montam a pesquisa e já conseguem distribuir o link, né, para os contatos de vocês. Então, vocês vão deixar lá a pesquisa, né, de hoje, dia 20 até o dia 23 ou 24. Vão deixar 3, 4 dias, né, para o pessoal responder. E vão, claro, continuar reenviando, né, durante esse período, né, o link para o pessoal responder. Aí fechou o prazo, né, lá do dia 20 ao dia 23, por exemplo, ao dia 24, né, vocês fecham a pesquisa e aí pegam os gráficos para inserir aqui nessa parte, tá? E, claro, esse prazo da pesquisa, né, vai estar relatado ali no parágrafo introdutório, né, porque a pesquisa foi feita, realizada, né, do dia tal até o dia tal. E quando fechou a pesquisa, que vocês vão ter um número total de pessoas que responderam, né, para poder relatar também nesse parágrafo introdutório, né. Pesquisa realizada
do período tal a tal, e tantas pessoas responderam, então tem que estar já fechada a pesquisa para isso, né? Então já entendemos essa estrutura. Parágrafo introdutório, os gráficos, a forma como identificar os gráficos, que vocês já sabiam da etapa 1, mas a gente relembrou, e embaixo dos gráficos, os resultados, né, obtidos na pesquisa. E aí alguém pode perguntar, tá, professor, mas e o formulário de pesquisa? Onde é que a gente coloca, né? Já que aqui a gente vai colocar o parágrafo introdutório, os gráficos, e embaixo, né, a análise dos resultados, mas e a pesquisa em si? Onde é que coloca, né, o formulário, as perguntas e as alternativas que a gente fez? Não é aqui no 3.1. Ela é um anexo do plano de negócio de vocês. Ela vai aparecer lá no final, né, nos anexos, tá? Então, o formulário de pesquisa aparece nos anexos de vocês, que é lá no final do documento, lá, né, do plano de negócio, tá? Entendida essa estrutura, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o 3.1? Algo que não tenha ficado claro, ou algo que ficou em dúvida para vocês? Se vocês não respondem, eu acho que está todo mundo dormindo. Senhor. Fala, Adriano. Mas ali na parte de apresentar depois mesmo, o cara vai ter que dizer cada uma das perguntas e cada uma das respostas na hora de apresentar os slides, ou é só na hora do trabalho mesmo que tem que preencher isso aí tudo, das 6 às 10 perguntas lá? Sim. Vocês vão colocar, claro, né, essa estrutura toda no roteiro, né? Na hora de fazer os slides, vocês podem escolher a forma como vão apresentar aquilo que vocês descobriram nessa pesquisa de cliente de vocês. Podem colocar em tópicos, né? Pode colocar uma figurinha de um gráfico para representar a pesquisa, né? Mas vão apresentar num slide, talvez, né? O que foi mais importante, que foi identificado nessa pesquisa, né? Tá? Completo, todos os gráficos, né? A análise completa vai estar no roteiro, né? Nos slides, né? Aquilo que é principal, o mais importante, né? Beleza. A gente vai ter que ser conciso, né, na montagem desses slides, né, porque não vai dar para colocar tudo que está no roteiro nos slides, né, então a gente vai ter que fazer escolhas, né, e ser conciso nessa apresentação, né, escolhendo aquilo que é mais importante, enfim, apresentando os resultados, né, desse plano. Tá, Adriano? Mais alguém, gente, com alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer? A participação de vocês sempre é muito importante, tá? Porque a gente tem uma dúvida aí, e a gente faz essa pergunta, essa dúvida, né? Se esclarece e ajuda também outros colegas, né? Com a nossa pergunta. A Catherine tinha mandado ali no chat para ela que tá ok. A Mayara colocou tudo certo por enquanto. A Amanda, tudo tranquilo. O Thiago mandou um tudo ok. Tranquilo. Em geral, né, depois quando começa a construção que surge um pouco mais de dúvidas, né? O Renan colocou tudo certo. Legal, Renan. Muito bem, gente. Então, vamos adiante aqui. Eu falei para vocês que nesse 3.1 você tem que fazer perguntas fechadas, né? Pode ter ficado um pouco dúbio aí, né? Se a gente não lembra muito bem da nossa disciplina de administração de marketing no primeiro ciclo, né? Pode ser que a gente não lembre o que é uma pergunta fechada, né? Claro que vocês têm, né, condições de pesquisar isso e dar conta de fazer, mas eu trouxe aqui, né, um modelo de pesquisa com perguntas abertas e perguntas fechadas. E justamente para lembrar para vocês, né, o que é uma pergunta fechada e aberta, para que vocês não usem as abertas, porque as abertas não vão facilitar a geração de gráficos conforme a gente precisa apresentar no nosso modelo de plano, tá? Então, perguntas abertas são, como por exemplo, né, a pergunta 1, 2, 3, a 4, né, a pergunta 6, que estão aparecendo aqui, né? Essas são perguntas abertas. A gente pergunta, né, e fica em aberto, não tem alternativas, né, para quem responde o formulário. Vai responder numa caixa de texto.
E cada pessoa que responder vai escrever um texto próprio, né? Então não tem como colocar isso num gráfico, tá? Então, não utilizem perguntas abertas. O ideal é que vocês utilizem as perguntas fechadas. Perguntas fechadas são como as perguntas, né, de número 5, a pergunta 7 e a 8, né, do exemplo que está aqui, tá? Onde a gente tem a pergunta, a gente coloca as alternativas, que o respondente ao questionário, né, a pesquisa de vocês, vai escolher uma das alternativas, né, e isso vai gerar um gráfico, né, lá na ferramenta Google Formulários, ou SurveyMonkey que vocês estiverem utilizando, tá? Então, perguntas fechadas, a quantidade de perguntas, né, de 6 a 10, tá? Procurem manter dentro desse número, tá? Para não ficar extensivo, né, e sejam mais concisos e objetivos, né? Perguntem aquilo que realmente importa em relação ao cliente, tá? Em relação ao produto, né, ao preço, né, enfim, as características do produto, as preferências, né? Aquilo que é importante para os clientes de vocês, tá? Ressalto que tem uma importância significativa a pesquisa, porque, né, nas fases futuras, né, do projeto, vocês vão usar muitas informações daqui da pesquisa. Então, tem que ter, né, uma dimensão, né, de importância da pesquisa, né, sobre o produto. Né? Não é qualquer pergunta, né? São perguntas que são importantes para o grupo de vocês, para o plano de vocês, para a construção que vocês estão fazendo. Então, eu não posso pegar, por exemplo, eu olhei aqui, pesquisei na internet, né, um tipo de pergunta para produto, e aí eu coloco no meu questionário, né? Se eu não entender qual o objetivo daquela pergunta, talvez, né, eu esteja deixando de colocar ali uma pergunta que seja, né, mais adequada para o meu plano, para o meu produto, para o meu projeto, né? Então, fiquem atentos a isso. Vocês podem pesquisar, enfim, né, como fazer as perguntas, né, tipos de perguntas, enfim, mas façam as perguntas que tenham relação com o projeto, com o plano de vocês e com os objetivos de vocês, tá? Muito bem. Então, feito esse adendo aí aos tipos de pergunta, a ferramenta, né, mais utilizada, falei duas, né, Google Formulários e SurveyMonkey, né, mas entre as duas, a mais utilizada, tá, pelo pessoal, pelas turmas, é o Google Formulários. Por isso eu trago ela aqui como exemplo, tá? O pessoal relata que, professor, é bom porque é tudo em português, né, é fácil de usar, né, é fácil de distribuir depois, porque ele gera o link automático da pesquisa, né, ele vai gerar os gráficos para vocês, e vocês vão usar os gráficos para colocar no trabalho. Em geral, né, o pessoal justifica aí o uso do Google Formulários por essas facilidades aí, né. Mas tem aquela outra ferramenta, né, que é o SurveyMonkey, e alguns grupos, né, acabam utilizando, às vezes, né, alguém do grupo já tem familiaridade, já tem login lá no SurveyMonkey, já usou lá na disciplina de gestão de marketing, conhece, prefere usar. Mas são poucos, né, uma grande maioria prefere realmente o Google Formulários, que é o mais fácil, né, de fazer uso, tá? Então, como exemplo aqui, Google Formulários, ao entrar no Google Formulários, né, vocês vão, na primeira página dele, né, já vai estar ali a opção de, né, um formulário pessoal ou empresa. Claro que vocês vão usar o primeiro, né, que é o pessoal, tá? Empresa é para, enfim, né, quem tem lá o login, perfil de empresa, né? Não é o nosso caso, então vocês vão usar o formulário pessoal. Clicando nele, vocês vão ter ali alguns modelos, né, de formulário, e tem um modelo em branco, né? O modelo em branco vocês vão construir, né, o formulário de pesquisa de vocês, ele é totalmente editável, vocês podem colocar cor de fundo, escolher um layout, enfim, né, e fazer as perguntas de vocês, né, a pergunta, criar as alternativas, né, quando o formulário estiver pronto, então, pegar o link, né, dele e distribuir, né, para os contatos de vocês para obter as respostas, tá? Item 3.2, estudo dos concorrentes. Então, o nosso segundo item aí do capítulo 3, né, que é análise de mercado. Então, análise de mercado, já analisamos os clientes ali no 3.1. Agora, vamos ter que analisar os concorrentes no 3.2. Tá? Prefiram concorrentes diretos, né? Certo? Aqueles que fazem o mesmo tipo de produto de vocês, aqueles que prestam o mesmo tipo de serviço de vocês. Na ausência, né, de um concorrente direto, se o produto, se o serviço de vocês for inovador, né,
seria um concorrente correlato, né? Um concorrente indireto. Tá? Você deve lembrar o que é concorrente direto e indireto lá da disciplina de administração de marketing do primeiro ciclo. Tá? Mas, basicamente, concorrente direto, aquele que faz o mesmo produto, faz o mesmo tipo de serviço da empresa que vocês estão criando. Tá? Se o produto é inovador, seria indireto, ou seja, um produto similar, né, um serviço similar àquele que eu estou criando e que é inovador e não existe no mercado, não existiria uma forma de comparação direta. Tá? Nesse sentido. Os concorrentes que vocês vão colocar aqui, né, que vão pesquisar, são concorrentes reais, tá? Não é inventar, né? Então, desde a primeira etapa a gente está falando, né? Usar, né, informações reais. Tanto é que lá na primeira etapa a gente falou, não coloquem valores lá, né? Que cada sócio vai entrar na empresa, valores fictícios, né? Vocês vão colocar valores reais, que cada um de fato teria condições, né, de colocar na empresa para vocês conseguirem abrir uma empresa que estivessem planejando entre esse número de sócios, tá? Aqui, então, os concorrentes são os concorrentes de fato. Se eu escolhi ser uma loja, um comércio de vestuário, tá? E a minha empresa, eu aluguei uma lojinha no centro de Canoas, ou de Porto Alegre, né? Uma lojinha pequena, vai ser uma loja de vestuário e vai ser para o público feminino. Então, vai atender vestuário do público feminino. Mais perto, né, tem Riachuelo, Renner, Lojas Marisa, entre outras lojas, né? E a gente pode pensar assim, tá, mas lá na Renner não vende só roupa feminina, vende masculino, enfim, né, tem acessórios, tem um monte de outras coisas. Né? Eles são meus concorrentes? Vamos se perguntar, ele vende roupa feminina também? Então é concorrente, tá? Independente se esse outro concorrente vende outras coisas ou não. Se ele vende a mesma coisa que eu, ele é meu concorrente, tá? Concorrente direto, certo? Para que não reste dúvida. Então, são concorrentes reais que vocês vão colocar aqui e vão fazer a comparação, né, da empresa de vocês com os concorrentes. É claro que, né, eu vou abrir aqui o estudo de concorrência já colocando direto o quadro de concorrência. Eu vou colocar aqui, né, um parágrafo, né, informando, né, realizou-se, né, o estudo de concorrentes, né, os critérios adotados foram tais, tais e tais, a gente já vai falar dos critérios, né, vocês que vão criar eles. Os critérios adotados foram tais, tais e tais, né, os concorrentes analisados foram concorrente X, concorrente Y, concorrente Z, ponto. Vou colocar os nomes e os critérios adotados, né, falando que foi feito um estudo de concorrentes, parágrafo inicial. Aí sim, né, abaixo do parágrafo, o que vocês vão apresentar? Um quadro de análise de concorrência. Então, o nome é quadro. Na sequência do plano de vocês, qual é a numeração desse quadro? Então, se usaram quadros anteriores, agora aqui vai na sequência o número do quadro. Então, digamos que o meu grupo tem 4 sócios, né? E foram os quadros que eu fiz lá na etapa 1. Quadro 1, 2, 3, 4, apresentando sócios. Que número seria esse quadro aqui? Quadro 5. Tá? Só para citar um exemplo. Vocês vão ter que olhar qual é a sequência de vocês. O título, o que é apresentado no quadro? A análise de concorrentes. Aí sim, vem o quadro abaixo. O quadro, tá? Vocês vão colocar a empresa de vocês, o nome da empresa que vocês estão criando, e 2 ou 3 concorrentes, no mínimo 2, tá? Concorrentes diretos. Então, no meu exemplo, o exemplo que eu estava dando aqui para vocês, digamos que aqui a minha empresa, né, de vestuário feminino Moda Feminina Super, tá? Só para botar um nome aleatório. E aí, quem vai ser meu concorrente? Vai ser a Renner, a Riachuelo, né? Lojas que vendem a mesma coisa. E aí eu vou fazer essa análise comparativa da minha empresa com esses concorrentes. Tá? Para fazer essa análise, eu tenho que estabelecer critérios. Ou seja, de que forma, né, eu vou olhar para esse concorrente para fazer a análise. Então, uma das coisas que não pode faltar, da mesma forma que não podia faltar lá, né, eu não posso deixar de perguntar para meus clientes quanto é que eles gostariam de pagar, eu não posso olhar para o meu concorrente e comparar o meu preço com o dele. Então, por exemplo, né, um dos critérios, que são no cabeçalho aqui, né, vocês vão tirar a palavra critério, né, e vão colocar o critério de vocês. Critério 1, preço. Tá? E usem critério objetivo. Então, não coloque, minha empresa, o preço é baixo, no concorrente o preço é alto e no outro o preço é médio. Tá? Eu sei que
Tem um exemplo aí, até na apostila, né, com esses critérios subjetivos. Então, eu estou pedindo para vocês coloquem critérios objetivos, tá? Então, é uma loja de vestuário. Então, né, eu vou ter várias, né, vestimentas femininas, eu vou escolher ali, né, né, produto para fazer essa comparação de critério de preço, tá? Então, eu vou colocar ali, critério, preço. Aí eu vou colocar aqui, vestido feminino, R$50. É o preço estimado, né, que a minha empresa, na média, vai cobrar ali dos vestidos femininos. Claro que a gente sabe que pode ter vestido feminino mais caro, mais barato, mas na média é esse meu preço, né? Vocês estimaram, inclusive, né, fizeram uma estimativa do produto de vocês, né, do preço do produto de vocês lá na etapa 1, né? Podem, inclusive, utilizar aquele produto para fazer a análise do critério de preço, tá? Colocar o preço, aí no meu exemplo aqui é o vestido feminino, né? A média dele é R$50. A objetivo, né? Ou seja, quanto é? É 50. O concorrente, na média, né? Para aquele tipo de produto, quanto é que ele cobra? Cobra 75. O outro cobra 120, na média, para aquele mesmo tipo, modelo. Então, tem um critério objetivo, preço, e estou fazendo uma comparação objetiva, né? Não é aquele negócio de alto, baixo, médio, né? Que é muito relativo, né? Não se sabe exatamente, né? Então, realmente, estou colocando os valores, tá? E é o grupo, né, que vai definir os critérios, tá? São 5, não mais e não menos do que 5 critérios. Então, um deles já disse, né, não pode faltar preço, mas os demais vocês vão analisar de acordo com o tipo de empresa de vocês, né, aquilo que vocês acham importante, né, em termos de comparação competitiva, né, em relação aos concorrentes de vocês, tá? Então, o meu concorrente, o que é importante eu analisar em termos competitivos? Aí vocês vão estabelecendo os critérios. Uma das coisas, né, de critério competitivo é preço, mas podem ter tantas outras, né? Prazo de entrega, o pós-venda, né? Enfim, uma série de outros elementos que podem ser importantes, localização, podem ser importantes, né, para o tipo de empresa de vocês, tá? Em relação à análise competitiva com os concorrentes. E aí, são critérios objetivos, né? E a comparação, então, são elementos objetivos que vocês vão colocar dentro das caixinhas do quadro, tá? Embaixo do quadro, fonte 2 pontos, quem fez o quadro? Os autores desse projeto. Então, vai fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Renan perguntando se vai ter chamada. Sempre tem chamada, tá, Renan? Em todas as aulas vai ter nossa chamada antes do intervalo, não, depois do intervalo. Tá, Renan? Muito bem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o item 3.2? Camila colocou ali tudo certo. O Adriano mandou ali tudo tranquilo no chat. O Renan também mandou tudo certo. Sara também não tem nenhuma dúvida, mandou ali tudo ok. Legal, gente. Então, esse é o item 3.2, né? Então, vocês vão analisar a empresa de vocês em relação aos concorrentes diretos de vocês. Ressalto, reforço, são concorrentes reais que existem, tá? Não é para inventar um concorrente, certo? Paulo também mandou tudo ok. Muito bem. Então, comparativamente, né, ao 3.1, que era o estudo de clientes, esse 3.2, né, é uma etapa aqui desse capítulo 3 que é mais, né, rápida de fazer, né, embora tenha suas complexidades, né, é mais célere, né, mais rápido de fazer, tá? Depois a gente vai para o item 3.3, que é o último item do capítulo 3, portanto, o último item da etapa 2. Este aqui, né, ele, entre os três, né, talvez seja o mais longo para construir, e com alguns detalhes que vocês devem ter muita atenção, né, tá? Mas, iniciando do início, como se diz, né, sendo redundante, 3.3, estudos fornecedores. Já saio colocando as tabelas que eu tenho que fazer aqui
nesse tópico? Não. Primeiro parágrafo introdutório, né? Então, a empresa, o nome da empresa de vocês, né? A empresa XYZ, né? Realizou o estudo de fornecedores para a composição da sua estrutura, composição do seu estoque, e apresenta a seguir, né, na tabela número tal, né, aqui no exemplo aqui a tabela 1, né, a sua estrutura, né, de fornecedores estrutura de fornecedores para estrutura. Apresenta a tabela de fornecedores para estoque, ponto. Né? Então, tabela tal, né, fornecedores para estrutura, tabela tal, fornecedores para estoque. Construir esse parágrafo. Né? Aí sim vem as tabelas. Tá? Então, já viu aqui que é 2 tabelas. Tá? Então, a primeira tabela que vocês vão apresentar são de fornecedores para a composição da estrutura da empresa. Tá? Nesse sentido que vocês vão apresentar essa tabela pensando em operações da empresa. Tá? Essas operações, né, no dia a dia, interno da empresa, é que vocês vão utilizar, então, né, aqueles equipamentos, né, do trato, do dia a dia, dessa estrutura. Tá? Oi? Sim. Tem o controle do ar? Controle do ar, eu tenho do ar dessa sala aqui, não sei se é o mesmo da tua. Obrigada. Tá? Nada. Então, gente, essa primeira tabela é a tabela de estrutura, ou seja, o que eu preciso para a minha empresa funcionar. Tá? Então, eu vou ter um departamento de RH, um departamento de marketing, um departamento operacional lá que vai fazer o produto. Quais são as coisas, então, para essa empresa funcionar? Então, eu vou precisar de máquinas, de equipamentos, de móveis, de utensílios, vou precisar de computador, né? Vou precisar de mesa, vou precisar de cadeira, eu vou precisar da máquina que vai produzir o produto, eu vou precisar, enfim, de uma infinidade, né, de elementos que dizem respeito ao tipo de empresa que vocês estão estruturando. Tá? Então, fica definido que esses fornecedores de estrutura vão fornecer coisas para a empresa funcionar. Então, nessa tabela de fornecedores de estrutura, não vai, muita atenção, elementos, itens, que são elementos que vocês vão usar para fazer o produto. Isso é lá na tabela de estoque. Não são elementos que vocês vão utilizar para prestar o serviço de vocês, caso seja uma empresa prestadora de serviço. Esses itens, para prestar o serviço, eles vão na tabela de estoque. Na primeira tabela, são fornecedores de estrutura, para montar a empresa. Tá? E atenção também a um detalhe, né? Esses elementos de estrutura são os elementos principais, né? Então, eu vou colocar na estrutura, a empresa vai precisar de luminária, né? A empresa vai precisar do interruptor. Não são esses elementos, né? Básicos, são os elementos de estrutura, né, principais para que a empresa funcione no seu dia a dia, tá? Então, são elementos que vão fazer parte da estrutura e não são vendáveis, né? Não é estoque que vai ser vendido, né? É elemento ativo da empresa, componente da estrutura, tá? Na segunda tabela de fornecedores, aí sim, né? Na segunda tabela vão ser as matérias-primas, as mercadorias que vão ser vendidas, os insumos, ou então os materiais que vão ser utilizados na prestação de um serviço, caso seja uma empresa prestadora de serviço. Então, na segunda tabela, se for, por exemplo, uma padaria, vai ter o que ali? Tudo que eu preciso para fazer o produto na padaria, os produtos da padaria. Então, na tabela de estoque vai ter, né, farinha, ovo, leite, são coisas que eu vou usar para fazer os produtos e para vender. E esses são meus fornecedores de estoque, são meus itens de estoque. Mas se for uma prestadora de serviço, tipo uma pet shop, né? Então, nessa tabela, né, de elementos para estoque, né, eu vou colocar ali os elementos que estão diretamente relacionados, né, à venda. Quem são eles, né? Eu vou vender a coleira, eu vou vender o remédio, né? Eu vou prestar o serviço de banho e tosa, então para fazer o banho e tosa eu vou utilizar, né, tal produto, eu vou utilizar um secador, e aí sim, esses estarão na segunda tabela, tá? Porque são elementos que são utilizados para a venda ou para a prestação do serviço, tá? Então essa é a segunda tabela. Então tem que distinguir as duas. A primeira
vai compor a estrutura operacional da empresa e não são vendáveis, né? Então, os móveis, equipamentos, utensílios, máquinas da estrutura. E a segunda tabela vão ser tudo aquilo que é vendável, né? É para estoque. Está no estoque que vai ser vendido para o meu cliente final. Então, são duas tabelas. Então, depois do parágrafo introdutório, vem as tabelas. A primeira delas, né, é a de estrutura. E aqui tem um modelinho, né, da tabela, tá? Então, claro, é uma tabela, tem que dizer o que é por óbvio, né? Então, colocar lá no título, né, dela, tabela, qual é o número dela na sequência do documento, traço, e o título da tabela, né? Fornecedores, itens adquiridos, de estrutura, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, tá? E aí vem a tabela e o cabeçalho. Esse cabeçalho é padrão, né? Vocês não mudam ele está, inclusive, no roteiro de vocês, né? Então, lá tem no cabeçalho a ordem, né? Ou seja, a ordem numérica, né? A quantidade de itens, né? Que estão sendo apurados para a estrutura de vocês. A descrição dos itens que vocês precisam dentro da estrutura. A quantidade que está sendo adquirida, né? De cada item, tá? O fornecedor destes itens. O valor unitário, né? Quanto custa cada um dos itens. Depois o valor total da aquisição, né? Então, o segundo item aqui, por exemplo, é uma estante de madeira, vai comprar 3, e cada uma é R$ 199,90. Multiplica o 3 por 199,90, eu tenho o valor total em estantes, né? R$ 599,70, tá? Então, tem a coluna do valor unitário e a coluna do valor total de cada item. E a última é a forma de pagamento. Quantidade de dias, né? Em prazo de pagamento. Aqui, muita atenção, vocês vão distribuir, né? Os itens que estão sendo adquiridos em 4 diferentes prazos, tá? Obrigatoriamente, à vista, 30, 60 e 90 dias. Por que a gente vai fazer obrigatoriamente nessa divisão? Porque na nossa estrutura do plano, a gente tem que apresentar lá, na etapa financeira, um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa exige 4 períodos, 4 meses, tá? Então, a gente vai precisar, né, dos valores distribuídos aí nesses 4 meses. Também é claro, né, que ao fazer a abertura de uma empresa, né, para questões de giro, né, de capital, giro de caixa, a empresa não vai empenhar, né, a soma total dos seus recursos financeiros pagando à vista, né? Quanto mais ela conseguir, né, colocar para frente, né, os seus pagamentos iniciais, melhor, porque ela começa a trabalhar, né, começa a funcionar, começa a gerar caixa e aí consegue cumprir com seus compromissos perante terceiros, né, com caixa que vai sendo gerado nos meses seguintes. Então, nunca é bom, né, a empresa já sair pagando tudo à vista, é claro. Então, aqui, outro detalhe importante. Nesta tabela, como a empresa de vocês, né, não vai vender os elementos de estrutura, não consegue negociar em grande quantidade. Então, o meu fornecedor, por exemplo, na hora de comprar o refrigerador, né, não vai ser, por exemplo, a Electrolux, né? Não vou lá comprar 50 mil geladeiras para vender. Não é o meu estoque, então meu fornecedor não é a Electrolux, né? Meu fornecedor vai ser a loja de onde eu vou comprar o refrigerador, tá? Então, nessa tabela de estrutura, os fornecedores de vocês são fornecedores comuns, né? As lojas aí, né, que vendem esses elementos para vocês montarem a estrutura de vocês, tá? Abaixo, lá no final da tabela, depois que construíram toda a estrutura, né? Pode ser 10, 15, 20, 30, 40, 50 itens, a depender da estrutura de cada empresa. No final, né, vou ter um total geral dessa tabela. O que é o total geral? A soma de todos os valores totais de cada item, tá? Então, vou somar a coluna do valor total, e aqui eu tenho em estrutura 22.800. Desses 22.800, eu vou apurar, né, das formas de pagamento, quanto foi à vista. Então, eu vou pegar todos os valores à vista, vou somar e vou colocar embaixo aqui. Total à vista, deu tanto. Para 30 dias, todos os valores que eu distribuí para 30 dias, deu tanto. Quanto é que deu para 60 dias? Deu tanto. 90 dias, somei tudo, deu tanto. Então, tem todos os valores, que dá os 22.800, né? Divididos agora aqui, demonstrando o que ficou à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? Abaixo, aí sim, né, da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria, por quê? Foram vocês, né, que pesquisaram esses fornecedores, montaram essa tabela, então a fonte autoria própria, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa primeira tabela do 3.3?
Professor, eu de novo. Adriano, tá tranquilo? Não, só ali na questão essa última parte aí, da forma de pagamento aí, por que que não pode ser tudo à vista? Se a gente vai entrar com investimento alto, no caso, assim, né? Por dois motivos, tá? Um deles é a própria estrutura, né, do plano. Você tem que apresentar um fluxo de caixa lá no plano financeiro. E o fluxo de caixa você tem que apresentar em 4 períodos, 4 meses. Então a gente vai ter essa distribuição à vista, 30, 60, 90, porque vai dar os 4 meses da estrutura do próprio plano, né, que vocês vão ter que fazer. Senão vocês vão chegar lá, né, nessa etapa financeira e não vão ter essa distribuição para fazer, né? Tá? E esse é um motivo, em função da estrutura. Outro motivo, né, é um motivo prático do dia a dia da empresa, né? Então, se eu tenho recursos, né, eu vou usar esses recursos, né, da melhor maneira possível. Então, eu não vou sair empenhando os recursos que eu tenho tudo em ativo fixo, porque surgiu uma dificuldade, uma emergência, a empresa está abrindo agora e eu vou ter empenhado os recursos e não vou ter o dinheiro para essas situações emergenciais, por exemplo, né? Demandas que possam vir a surgir, né? Nesse momento inicial, então, eu tenho que, né, evitar, inclusive, né, de pagar tudo que eu posso à vista para ter dinheiro em mão, em caixa, né, para poder fazer outras coisas, né, que possam ser emergenciais, necessárias no primeiro momento, né. Digamos que eu recebo uma segunda visita da vigilância sanitária, eles dizem, vai ter que fazer tal adequação, né, e aí eu já comprei, já gastei tudo, né, no meu ativo fixo. Né? Como é que eu vou fazer? A empresa vai ficar fechada, então eu tenho que ter essa precaução. Né? Então, motivo de precaução, necessidade de dinheiro em caixa para emergências, né? Então, né, por todos esses motivos também, né, não se empenha, né, o valor da empresa no à vista, né? Preserva isso, né? Tá? Entendi. Certo? Tranquilo. Sara mandou... Não, isso aqui foi antes, né? Agora quem respondeu foi a Amanda. Não, tudo certo. O Renan também mandou ok. Tá. Então, primeira tabela, estrutura, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Segunda tabela, né? A segunda tabela, então, de novo, né? Tabela, o número dela na sequência do documento, fornecedores dos adquiridos, agora mercadorias, insumos para estoque. A tabela de estoque de vocês, tá? Então, tanto para quem vai prestar serviço, quanto para quem vai vender um produto ou, né, produzir um produto, essa tabela, então, é composta de itens que são vendáveis, né? Vocês vão vender ou que vão utilizar para prestar o serviço que é vendido, tá? E aqui, um alerta importante, tá? As quantidades que vão aqui são as quantidades que vocês vão colocar para um mês de funcionamento, tá? Então, para a empresa vender, né, um mês, ela precisa de ter tanto disso, tanto daquilo, é a quantidade para o mês. 30 dias de funcionamento, certo? O fornecedor que vai aqui, agora, não é o fornecedor, né, a loja ali da esquina, né? Como eu estou produzindo um produto, né, eu não tenho por que eu comprar, né, do seu Zafari, por exemplo, né, a farinha, porque ele tem o lucro dele, né, e eu vou estar pagando o lucro para ele para vender para o meu cliente com preço mais caro que o meu concorrente. Então, eu não vou comprar do Zafari, vou comprar do cara que vende para o Zafari, né, que é o fornecedor, por assim dizer, original. Se eu sou uma padaria, eu vou comprar farinha, eu não vou comprar farinha do Zafari, porque é mais caro, né, óbvio, do que comprar direto do fornecedor, né, farinhas, né, farinha Dinda, farinha Rosa Flor, né, é lá desse fabricante original que eu vou, né, adquirir o meu produto, né, porque o custo é menor, né, e aí eu sou mais competitivo, por óbvio, né. Então aqui, na tabela de elementos de estoque, é o fornecedor original, tá? Então, claro, coluna do ordenamento, né, quantidade de itens, né, que vocês vão ter em estoque, a descrição dos itens que vão ter em estoque, as quantidades necessárias para um mês de vendas, né, os fornecedores originais, né, o valor unitário, né, qual é o custo, né, para adquirir lá aquele insumo, né, aquela matéria-prima, né,
produto lá daquele fornecedor. O valor total, que é a quantidade vezes o valor unitário. Aqui, de novo, as formas de pagamento, porque também tem que ter essa distribuição, né? À vista, 30, 60, 90, pelos mesmos motivos já tratados. O prazo de entrega dos fornecedores, né? Então, um fornecedor vai demorar uma semana, outro vai demorar 2 dias, outro vai demorar 15 dias. A gente coloca aqui, né, o prazo de entrega dos fornecedores. Somado o valor total, né? A gente tem, então, o total geral, né, de material de estoque, tá? Esse total geral está distribuído, como a gente falou, né, em à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? Então, eu vou colocar lá, total à vista. Aí, eu vou ver lá, tudo que foi à vista, somo e coloco aqui. E a mesma coisa para os 30, 60 e 90 dias, né? Verifico e somo e coloco aqui. Claro que todos os valores somados, né, vai dar o total geral. Abaixo da tabela, então, vai fonte 2 pontos, autoria própria, né? Os autores desse estudo de fornecedores são vocês, tá? Então, 2 tabelas, uma que é da estrutura da empresa, fornecedores da estrutura e fornecedores do estoque de vocês, com o total geral nas duas e com a distribuição, né, tanto numa quanto na outra, de à vista 30, 60 e 90 dias. Tá? Para fechar esse item 3.3, vem um quadro totalizador. Tá? Então, vocês vão colocar lá, quadro, número tal, traço, né, quadro totalizador do estudo dos fornecedores. Embaixo dele, fonte 2 pontos, autoria própria. Como é que é composto esse quadro aqui? Vocês viram que tem compras totais, né? Lá na tabela de estrutura e compras totais no final lá na tabela de estoque. Então, as compras totais vai ser a soma do total das duas tabelas, tá? Então, tá aqui os 82.066,53 é a soma, né? Do total da tabela de estrutura, os 22.800, mais o total da tabela de estoque, 59.266,53, dá os 82,6653. Nessa tabela, então, as compras totais são a soma do total das duas tabelas. E depois, né, a gente vai apresentar como é que ficou o total, né, à vista 30, 60 e 90. Tá? Então, a mesma coisa, né? Pego o total à vista lá da primeira tabela, com o total à vista da segunda tabela, somo e coloco aqui. Faço a mesma coisa, né, para 30, 60 e 90 dias. Tá? Então, tenho a distribuição dos 82.066,53 em 30, 60 e 90 à vista 30, 60 e 90 dias. Vocês precisam fazer também um percentual representativo aqui, tá? Dos 82 mil e alguma coisa, quanto é que foi à vista? 30%? Então é o cálculo resultante, né, de uma regra de 3 básica, né? Então, quanto é que é os 24.619,96 de 82,66,53? Faz uma regra de 3, divide e descobre que é os 30%. Faz a mesma coisa para os demais, tá? Essa tabela totalizadora tem essa importância porque esses valores vão ser lançados no fluxo de caixa, nas saídas do fluxo de caixa de vocês lá, na parte financeira, né, do trabalho, que é uma próxima etapa mais para frente. Tá? Então, não só isso aqui, né, mas outras coisas que vocês estão construindo, né, nessas etapas iniciais, vão ser usadas mais adiante, né? Então, façam tudo tal qual conforme está sendo colocado para vocês, tá? Não esqueçam, né? Identificar o quadro, fonte 2 pontos, autoria própria embaixo. Tá, gente? Muito bem. Fechamos assim o passo a passo, né? O que é para fazer, como é para fazer, os detalhes, né, da etapa 2. Tá? Podemos fazer um intervalo, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, né? Nenhuma pergunta. Então, a gente vai para o nosso intervalo. A ideia já é conhecida, né? Já foi tratada essa estrutura. Nessa segunda parte, né? Depois do intervalo, a gente tem a chamada. E depois da chamada, a reunião dos grupos, né? E os grupos estão aí livres para se reunir, né? Dentro do seu grupo para construir a etapa 2, tá? Então, estão livres para construir a etapa junto com o grupo, mas a conexão aqui permanece. E aí, vocês tendo dúvidas, né? Vocês retornam aqui para essa conexão para tirar essas dúvidas e perguntas. E eu fico aqui conectado até o meio-dia para isso, para ajudar vocês em todas as dúvidas que vocês tiverem
já nessa construção da etapa 2. Meio-dia, temos o intervalo do almoço, né? Voltamos às 13 horas. Às 13 horas, ocorre, né, a segunda dinâmica que a gente já explicou no início da aula de hoje, tá? Certo, gente? Então, vou desabilitar aí o microfone e a câmera e nós vamos retornar daqui a 15 minutos, né? Então, são 10, no meu são 10h25. A gente retorna 10h40, então, tá? Então, após o intervalo, nós retornamos 10h40. 10h41, né? 10h41, porque já deu 10h26. Então tá, gente. 15 minutinhos aí para tomar uma água, fazer um lanche, né? E já já a gente volta. Até daqui a pouco.